Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Primeiro instante, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes da aproximação com Jesus, que possamos colher do nosso Mestre amado as suas vibrações, que tanto nos sustentam, nos iluminam, nos conduzem aos caminhos do bem e que nos traz profundas revelações e lembranças do seu Evangelho. É muito importante a gente lembrar que nesses instantes de aproximação com Jesus, que possamos também colher do nosso Mestre as suas vibrações que tanto nos curam os males físicos e espirituais. Assim, a Casa Espírita é um santuário de renovação mental e um localzinho que Deus reserva para nós, para que a gente refaça as nossas energias para nossos caminhos existenciais. A noite nos convida a refletir sobre o orgulho e a humildade. Esse material que foi preparado, a gente tem o dever de esclarecer que muitas imagens, ou quase todas as imagens aqui, foram criadas por nós, especificamente para esse estudo, utilizando a ferramenta da inteligência artificial, que nada de inteligência tem. É apenas um processador de informações catalogadas e colhidas das inteligências humanas, ou seja, da humanidade, ao longo da nossa existência. E a utilização dessas imagens nos auxilia a algumas lembranças do passado. Vamos falar um pouco sobre orgulho e humildade. E aí é importante a gente refletir sobre as palavras, né? Orgulho. A origem dessa palavra é, na verdade, urgolos, ou urgolis. Urgolis é uma palavra germânica, na verdade, de origem dos vikings. Ela tem o sentido, na sua origem, de demonstrar para as pessoas a excelência do nosso interior. Aí a coisa começa a complicar desde aí. Por que que era usado, isso muito usado com os vikings? E até eles utilizam numa toada de cântico que eles usavam para a guerra. Era um povo que adorava a valorização do seu eu acima da realidade. Por isso, a origem dessa palavra dessa sociedade. Publius é, na verdade, representado pelo seu deus, o deus mitológico dos vikings, que era Odin. A imagem de Odin, um soldado muito grande, muito forte, né, com aquela chifre na cabeça, né, e usava um machado de guerra. E em todas as suas apresentações da história, a gente sempre vê que Odin está com algumas companhias que eram os corvos. Por quê? Porque onde o exército viking passava, deixava muitos mortos, alimentos para os corvos. Portanto, essa palavra, ela nasce naquele período. E até o hino que eles entoavam, quando eles iam atacar uma fortilha ou navios de outra nação, ou mesmo invadir uma área, um espaço qualquer para o seu domínio, eles usavam um cântico que, infelizmente, até hoje a humanidade ainda está utilizando, como é
no futebol, nos jogos de futebol da Copa agora, que é aquele toada que eles batem num tambor e eles simbolizam o remo, né? E o que eles usam? Eles usam as primeiras letras desse nome, Ur. Então eles puxavam e faziam e ia de novo. Todo mundo viu isso na televisão, né? Esses dias. E o povo adora, acha aquilo ali uma coisa excepcional. É uma tristeza que ainda nós, humanidade, estamos conservando certos equívocos do nosso passado. Então, o orgulho, ele tem uma explicação bem importante nos nossos estudos da doutrina espírita. Ele traz para nós... Travou. Ele traz para nós o sentido... Refere-se ao excesso de amor próprio. Orgulho, que a palavra deles lá, indicava uma grandeza do ser. Eles tinham isso para poder ter coragem e avançar contra os seus inimigos, contra os seus opressores, né? Então, refere-se ao excesso de amor próprio do fraco. Porque, na verdade, o orgulhoso, ele é fraco, ele não é forte, certo? Porque ele não tem coragem para dominar os seus ímpetos negativos. Então, refere-se ao excesso de amor próprio do fraco, que promove a vaidade exagerada, ou seja, o orgulho é o provocador das nossas vaidades exageradas. E a dificuldade de reconhecer suas fraquezas e erros. O orgulhoso não reconhece suas fraquezas e nem seus erros, levando à soberba, arrogância, prepotência e ao consequente desprezo pelos outros. Aí surge a violência. Então, o orgulho, na verdade, é um vício moral perigosíssimo para todos nós, parceiro do egoísmo, né? E que nós, sem perceber, muitas das vezes agimos na contramão dos princípios que ensina Jesus para nós. Então, esse é orgulho. Humildade. O que é a palavra? O que dá a origem da palavra humildade? Humildade vem da origem latina, humilitas, que tem a sua origem na palavra humus, ou seja, terra. E humilitas, na época, era utilizado para fazer uma referência de alerta às pessoas, dizendo que caminhe com os pés no chão. Até hoje nós usamos, né? Quando a pessoa está viajando muito nas ilusões da vida, a gente fala para as pessoas assim, põe o pé no chão, viva a sua realidade. Então, o humilde, ele não entra nas fantasias que o orgulho nos leva. Ele está sempre buscando a realidade da nossa existência. Então, humildade é virtude moral. A diferença é muito grande. Uma usada para as violências, para impor, para ter domínio, para ter soberba. A humildade é o contrário. É virtude moral que leva o indivíduo a conhecer suas próprias condições. O humilde não é aquela pessoa que se veste com roupas surradas, que fica num cantinho encolhido. Não, aquilo é outra coisa. Muitos não se manifestam, ficam encolhidinhos por timidez. Timidez é vergonha de demonstrar o que a gente é, portanto, é orgulho. Então, humildade, o sentido verdadeiro, são quando nós analisamos as nossas próprias e reconhecemos as nossas próprias condições, porque nós já temos muitos valores morais já desenvolvidos. Então, eu preciso reconhecê-los para poder utilizá-los, certo? E as outras condições e limitações, fraquezas e erros. Então, o humilde é aquele que reconhece e tem o pé no chão, vive na realidade do seu ser.
continua o estudo, sem buscar se projetar ou sentir superior aos outros, nem sentir e nem demonstrar superior aos outros. É a base para o autodesenvolvimento, mantendo uma postura simples, respeitosa e aberta ao aprendizado constante. O humilde aprende, o orgulhoso não aprende, porque ele já se acha na excelência do seu interior. Por isso, a gente vê a grande diferença dos conceitos desses dois elementos que são antagônicos, totalmente antagônicos. Mas nós vamos verificar que o alerta desse estudo é de que nós, muitas das vezes, preferimos o outro e não esse aqui. Preferimos o outro, porque para ter domínio dos brilhos da matéria. Para a gente aprofundar esse estudo, nós vamos buscar o passado. Na Cidade Luz, Paris. Essa casa aí, simbolizando, é a casa da família Baldin, aonde o grupo de espíritas codificaram, trabalharam muitas e muitas noites, muitos dias, muitos momentos, codificando e colhendo as informações do plano espiritual. Nessa casa dessa família, numa dessas salas, provavelmente essa daqui, era onde se reunia o grupo de Allan Kardec e seus companheiros de primeira ordem para receber as instruções do plano espiritual superior. Com a época de muita luz em Paris. E a imagem que nós estamos vendo aí é uma encenação de um momento de uma reunião mediúnica que aconteceu no dia 18 de janeiro de 1863. Nessa data, estava Allan Kardec, sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, que a gente chama ela de o anjo da guarda de Allan Kardec, certo? Ela foi um anjo da guarda, sim. Aqui nós vamos ver Ruth Japet, a médium que tinha entre 18 a 19 anos, que trabalhou muito na codificação das obras espíritas. Fortier, senhor Fortier, um grande amigo de Allan Kardec, a família, o casal Baldi, suas duas filhas, Caroline e Julie. Caroline, 16 anos, Julie, 14 anos. Esse grupo estava, nesses momentos aqui, recebendo as mensagens do plano espiritual que vieram codificar, nessa data, nesse dia, codificar já o Evangelho segundo o Espiritismo. Já havia sido editado o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, o Livro dos Espíritos, na segunda versão, e o Livro dos Médiuns. E aí, vocês estão vendo um braço apontando esse espaço. Tinha um espaço ali. E aqui tinha um médium sentado aqui, chamado Morian. Morian foi um dos médiuns de excelente trabalho durante a codificação da doutrina espírita, e foi um médium que foi, juntamente com Allan Kardec, o editor da Revista Espírita durante 10 anos. Médium de excelente capacidade mediúnica e de muita competência. E ele está apontando aqui. Quando ele está apontando, tem um fato interessante. Diz ele, o médium Morian afirma: há entre nós um espírito que é um espírita antes do espiritismo. Estava lá sentado ao lado de Allan Kardec. É tão interessante isso que ele fala. Um espírita antes do espiritismo. Alguém que já seguia os preceitos e participava de reuniões mediúnicas antes mesmo do espiritismo ser editado pela sua primeira versão do Livro dos Espíritos. Certo? Esse senhor tem uma representação muito grande para todos nós na história. Ele era aqui, Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ele era o sacerdote dessa igreja.
ele era o padre mor titular responsável pela Catedral de Paris, que era a maior igreja, a catedral daquela época. Ele tinha um zelo muito grande com as suas atividades. Chamava Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Lacordaire foi um excelente espírito enviado por Deus para missões importantíssimas. Lá na França, ele foi jornalista, foi professor, foi teólogo, professor, inclusive, de teologia também, foi político, foi deputado. Ele foi um dos que elaboraram a Constituição, a nobre Constituição francesa, e ele teve um exemplar papel no meu espírita. Essa. Nada, acho que. E lá ele tinha. A maioria das pessoas lembra dessa igreja, né? Notre Dame, mais do romance de Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Quando ele traz um romance, uma história do Quasimodo, que era o corcunda que morava na torre de Notre Dame e que apaixonou pela escrava Esmeralda, né? A história. E lembrando sempre que Victor Hugo se torna um espírita ainda nesse período. Trabalhou pela codificação, pela divulgação e depois como um espírito desencarnado. Nesse local, era o local onde Henri Lacordaire recebia as pessoas com muito carinho. Ele era dedicadíssimo na divulgação do Evangelho de Jesus, estudioso, trabalhador, e tinha um carinho. As palestras dele, os trabalhos dele na igreja, eram excelentes, ele dedicava mesmo. E era assim, ele era um entusiasta e sempre estava entusiasmando as pessoas a não ficar indo apenas um dia na semana lá na igreja estudar. E ele era professor também de um seminário chamado Saint-Sulpice, lá perto, né? E que ele ensinava teologia para os futuros padres de Paris. A sua ordem era dominicana. E dominicanos, a gente lembra que era a ordem dos pregadores. Desde o século XIII, eles eram os pregadores do Evangelho, né? Então, ele era um entusiasta, né, dos ensinamentos. O tempo todo ele estava lá trabalhando pela igreja, dedicando, etc. Ele nos lembra também, a passagem dele nos lembra a importância da gente estar nos estudos, nas nossas casas, dependendo de cada um da sua religião. Porque, hoje em dia, observe uma coisa que está acontecendo no nosso meio espírita. A semana tem 168 horas. Uma semana inteira. Na grande maioria das casas espíritas aí, e a gente roda muitos estados, muitas cidades, muitos lugares, a grande maioria das casas espíritas está abrindo uma vez por semana, e antes abria para estudar 1h30, era estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, depois tinha um passe, etc. Eu não sei qual foi o desavisado, também não quer saber, que resolveu que fosse reduzindo isso. Hoje, as palestras foram reduzidas para meia hora. Então, a gente estuda nas nossas casas espíritas meia hora de 168 horas que Deus nos disponibilizou para a gente evoluir espiritualmente. É importante a gente lembrar. Ele tinha esse cuidado, sempre teve. E, ao mesmo tempo que ele trabalhava no meio católico, ele também participava das reuniões mediúnicas. Ele e um outro, que era o cardeal Morloff, que foi na mesma época dele, eles
participaram efetivamente de inúmeras reuniões mediúnicas em Paris. E aí a gente passa um trechinho de 1853, em junho de 1853, ele escreve uma missiva, era aquelas cartinhas da época, né? A Mademoiselle Schwetzheim, que era uma senhora de muita moral, de muitos valores na sociedade parisiense, e que também era uma estudiosa dos ensinamentos de Jesus. E ele passa esse bilhetinho para ela. Vistes, perguntando para ela, vistes girar? E isso foi em 1853, eu não errei na digitação, não, gente. 1863 era aquela outra reunião. É porque há 10 anos antes daquele dia, ele já frequentava as reuniões mediúnicas em Paris. Já tinha as reuniões. Não tinha os preceitos da doutrina espírita, mas já existiam as comunicações do plano espiritual para conosco. E ele pergunta a essa senhora, vistes girar e ouvistes falar das mesas? E ele mesmo já afirma, desdenhei vê-las girar, como uma coisa simples, porque ele era um estudioso, ele sabia o que era magnetismo. Então ele desdenhou no primeiro momento. Depois ele diz, mas ouvi e fiz falar, porque ele ouviu as respostas dos espíritos e perguntava aos espíritos, e os espíritos comunicavam com todos da reunião, e aí ele falou, uma inteligência que está. Isso levou ele a fazer a seguinte citação. Em presença da maravilha mecânica, no mundo há dois mundos. Neste mundo há dois mundos. E o que ela afirma? O mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Ele estava revelando para nós o que a doutrina espírita nos revelou. E a partir daí, Lacordaire viu que ele tinha encontrado os fundamentos para maior entendimento aos ensinos de Jesus. Ele viu que tudo aquilo que a doutrina espírita estava trazendo de informações era uma estrutura de ensino profundo que nos levava a maior entendimento dos ensinos de Jesus. Ele não estava trazendo outros ensinos, estava trazendo fundamentos para a gente poder entender melhor o que Jesus nos ensina. Aí ele cita alguns exemplos. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, plano espiritual. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí ele começa a entender com mais profundidade essas mensagens que até então ficava difícil para eles entenderem, né? Se a gente não compreender a existência do mundo espiritual. Ao jovem rico, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Jesus não queria que a pessoa passasse à mendicância. Ele não, na verdade, ele não queria que saísse, desfizesse de tudo, não. Ele estava testando o apego à matéria daquele jovem rico. Ele simplesmente fez um teste. E, infelizmente, o nosso jovem rico não passou bem no teste, né? Resolveu afastar do professor para não... Essa reflexão de Lacordaire, nesse momento, ele nos leva a entender, e essa imagem aqui nos lembra também, outro que entende muito dos ensinamentos de Jesus, que é Emmanuel. Emmanuel nos diz que todos nós estamos a caminho da luz. Uns mais rápidos, outros mais lerdos um pouquinho, mas todos estamos, né? Estamos a caminho da luz. Porque nós passamos por um ciclo existencial. Mas esse ciclo existencial tem que ser entendido. Vejamos, a maioria da humanidade, hoje, e muitos de nós espíritas, dedicamos a nossa existência a esse ciclo de vida que nós vamos relatar aqui, certo? Do berço ao túmulo. Muitos vivem sobre esse
as ocorrências, as aspirações e os desejos desse período do berço ao túmulo. Só que isso não é real. A realidade é outra. Porque isso aqui não é ciclo, é uma parte de um ciclo. O ciclo ele continua daqui para cá. Do berço ao túmulo. E do túmulo, novamente, ao berço. Então, nós vivenciamos, todos nós, as experiências desses dois campos. Porém, do campo do mundo espiritual, nós temos a interferência no campo do mundo material. E nós precisamos estar ligados também com a nossa dimensão espiritual quando estamos aqui encarnados. É isso que Lacordaire veio compreender. Esse princípio, que é princípio da doutrina espírita, nós chamamos de reencarnação ou encarnação, que é esse processo que a gente fica girando. E cada giro, a história se repete, e quando a história se repete, tem um grauzinho de evolução. É por isso que nós evoluímos. Aquele que se prende apenas a esse ponto aqui, ele se torna um materialista, que é uma característica muito forte no orgulhoso. Com isso, nós vamos verificar que esse senhor contribuiu enormemente com a codificação da doutrina espírita. Ele participou. Depois de... Ele nasceu em 1802, desencarnou em 1861. A época dele, que ele lutou muito pelo reconhecimento da doutrina espírita, naquela época, existia um outro chamado François Nicolas Madeleine Morlotte, também conhecido por muitos de nós como Cardeal Morlotte. Cardeal Morlotte nasce em 1795, 7 anos antes dele, de Lacordaire, e desencarna em 1862, um ano depois do nosso querido amigo Henri. Todos dois foram batalhadores lá no meio da Igreja Católica tradicional, para que pudesse reconhecer os ensinamentos que a doutrina espírita estava trazendo, as revelações desse mundo, dos dois mundos, ou do mundo que a gente gira nesse processo de reencarnação. E ele veio contribuir conosco. Morlotte contribuiu com a doutrina espírita também, no livro Evangelho, no livro da Gênese, na revista Espírita. Eles trouxeram muitas informações para nós. Aqui nós temos Lacordaire, no capítulo 5, O Bem e o Mal Sofrer. Orgulho e a Humildade, esse estudo de hoje, capítulo 7. E Desprendimento dos Bens Terrenos, no capítulo 16. Essas duas mensagens aqui foram trazidas por Lacordaire, lá em Constantina, no norte da Argélia, uma família que tinha mudado da França, já tinha conhecido o Livro dos Espíritos, tinha estudado o Livro dos Médiuns e já fazia reuniões mediúnicas lá na Argélia. Tinha mudado para lá e foi lá que ele trouxe a mensagem. Essa mensagem ele pediu que enviasse para a esposa de Allan Kardec, a Gabi, que contemplou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes desse período, Lacordaire tinha um incômodo muito grande. Por quê? Ele sempre lidou com o meio dos ensinamentos, das reflexões do Evangelho de Jesus. Ele fez parte da ordem dos frades pregadores, que surgiu lá na Espanha, no século XIII, com o frei Domingos Gusmão. O frei Domingos Gusmão, ele fundou a ordem dos dominicanos, ou dos freis pregadores. Ele defendia o seguinte:
o Evangelho de Jesus não pode ficar sendo estudado e apresentado apenas dentro das instituições religiosas, dentro da igreja. Naquela época era só a igreja. E ele, então, resolveu criar um movimento, isso no século XIII, para poder levar o evangelho às populações, às pessoas, àqueles que não sabiam ler e nem escrever, que era a grande maioria, às vilas, às igrejinhas mais simples. Então, ele fez um movimento no século XIII muito forte e que fez com que houvesse a divulgação do Evangelho de Jesus no mundo. Foi aí que a grande maioria dos europeus descobriram a existência dos ensinamentos de Jesus. E ele é tão interessante, o Frei Domingos, que ele tinha uma simbologia, ele criava cachorros. E quando eles iam para o lugar, os padres dele, né, e os outros padres também, iam lá levar o ensinamento do Evangelho, ele levava os cachorros. Aí quem chegava primeiro era ele com os cachorros. E ele explicava que eles levavam os cachorros para espantar os lobos rapazes, que eram os obsessores da população. O simbologismo dele, né? E nós sabemos que isso tem uma realidade. Onde o Evangelho entra, as obsessões tendem a desaparecer, né? A modificar. Então, ele foi um grande trabalhador. Lacordaire conhecia todas essas etapas. E ele observou que os 3 séculos, até o século XVI, houve uma expansão de conhecimento do Evangelho de Jesus por toda aquela região da Europa. Ficou muito forte a igreja, no sentido de divulgação dos ensinamentos de Jesus, mas que depois começou a decair. E ele observava que quando teve a época das pestes, peste negra, peste outra, doenças, guerras e etc., o povo buscava mais o Evangelho de Jesus, a orar, a rezar, a pedir, etc. Quando acalmava um pouquinho, é mais ou menos o que acontece no nosso meio espírita, né? A unha encravada começa a doer, corre no centro espírita. Aí chega aqui, recebe uns passos e tal, a unha para a dor, demora a voltar, né? Então, ele percebeu isso. Mas ele percebeu algo mais importante, que era o seguinte: toda inovação que acontecia, período de inovações, o povo afastava da religiosidade. E foi esse grande o incômodo que ele teve. Percebe que o fenômeno da indiferença crescente sobre os estudos evangélicos e obras de reflexão. Havia um crescimento do desinteresse, infelizmente até hoje. E ultimamente, mais ainda. E aí ele faz a seguinte reflexão, ele começa a perceber que todas as vezes que tinha inovação, qualquer tipo de inovação, principalmente material, que as pessoas se afastavam. Aí veio a Revolução Inglesa, que criou aquela capacidade de produção de bens em grande escala. Então as pessoas começaram a ter acesso a roupa, a isso, aquilo, aquilo outro, a joias, a tanta coisa, né? A comidas e assim por diante. E veio a Revolução Francesa em 1790, e que mudou vários conceitos e tal, e tudo isso fez com que as pessoas fossem se afastando. Vocês já perceberam que agora nós estamos passando novamente por isso? As inovações tecnológicas. Estamos afastando. A internet, nobre invenção da humanidade, esses equipamentos com bom uso, certo? Mas a fraqueza nossa nos faz ser presas fáceis a maus comportamentos. E aí nós estamos vendo as casas espíritas cada vez mais se esvaziando nos últimos tempos. Ah, porque foi a Covid. Não, não foi a Covid. Somos nós mesmos. E isso foi um incômodo que Lacordaire
teve o tempo todo, certo? Com isso, ele, nas suas reflexões, busca nos ajudar. E a gente vai ler aqui e refletir a mensagem que ele deixou para nós no Evangelho a respeito. Olha o que ele nos fala. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Ele já chega na mensagem cumprimentando as pessoas e nos diz: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Eu botei encorajar porque nós precisamos de muita coragem para afastar dos brilhos da matéria, das luxúrias, das riquezas, dos poderes temporais que nos envolve e nos mantém na ilusão sem usar os pés no chão, os pés da humildade. Nós precisamos ter muita coragem para ser seguidor de Jesus, como foi Henri Lacordaire. E ele nos diz: venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. E o bom caminho já está claro. O orgulho, vaidade, orgulho e humildade. Os pobres espíritos, aí ele se inclui nesse. Os pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Ali Dr. Bezerra de Menezes, Chico, tantos, né? Que vêm, eles já viveram no passado, eles aprenderam. E aí eles vêm nos ajudar. E ele diz: bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. E aí ele dá continuidade na sua mensagem. Ele não fala. Lembra que o título é Orgulho e Humildade. Ele começa pela humildade. Certo? Por que isso? Porque o estudo sobre o orgulho tem que ser mais aprofundado. Ele é mais violento connosco. Certo? Então ele começa com a humildade. Diz ele: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. Olha, os grandes exemplos, e são muitos. Só a literatura espírita nos traz uma riqueza de citações admirável, de exemplos preciosíssimos, que nos foram dados, mas são poucos seguidos. E, todavia, ele faz uma pergunta: sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Que é a base, é o estandarte da nossa doutrina, é a nossa base, né? E aí ele pergunta: sem a humildade, é possível ser caridoso? Não, responde ele. Não. Porque esse sentimento, a humildade, nivela os homens. Dizem que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduzir ao bem. Então, a humildade é que nos nivela e nos traz a realidade da nossa existência. Perante Deus, somos todos iguais. Mas quando abraçamos as nossas tendências de orgulho, nós começamos a nos ver diferentes. Por isso Jesus disse: haverá um tempo no futuro, e ele chegou, em que a iniquidade será tamanha que o amor de muitos se esfriará. É o orgulho corroendo as nossas entranhas. Sem humildade, diz esse nobre espírito, vos adornais de virtudes que não temos. É os brincos, os enfeites, as roupas coloridas, as luxúrias, os carrão, os não sei o que mais, é tanta coisa que a gente ajunta,
certo? É como se fosse adornando, nos enfeitando. Diz ele, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do seu ser. Então, o orgulho é fuga. Nós fugimos da nossa realidade e vamos para as ações de orgulho. E aí ele fala, recordai, está lá no Evangelho. Aliás, esse estudo, ele tem 4 páginas. Ele é um pouquinho longo, eu fiz apenas um resumo. Fica como tarefinha de casa para cada um, tá? Tarefinha de casa. Se não der tempo de estudar hoje, amanhã cedo, cedinho. Mas se não der cedinho, só até meio-dia é o prazo, tá bom? Só até meio-dia, porque logo depois pode acontecer alguma coisa que nos cobra o preparo, né? E ele então fala para nós nessa mensagem: recordai. Aí pede para a gente recordar de Jesus. O que Jesus utilizou para se transformar esse ser reconhecido, respeitado, admirado por todos nós? Não só nesse planeta, pelo universo. A humildade. Não foi o orgulho, foi só a humildade. Continua. Aí ele entra no orgulho. Já começa. O orgulho é terrível. E aí, quando falo terrível, eu lembrei dos meus antepassados, porque eu sou herdeiro dos vikings lá. Para atemorizar as pessoas, para colocar terror nas pessoas, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade, e é verdade. Se o Cristo promete o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra, os que se acham grandes, né? Os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas, e eu pus ela em destaque, as palavras riquezas, porque ele não fala só da riqueza material. Não só de mamon. Ele fala das riquezas. Nós temos riquezas intelectuais, certo? Os professores têm as suas riquezas intelectuais, seus saberes, né? Vários religiosos se prepararam, como Lacordaire, ou seja, riquezas que são elementos que nós fomos adquirindo. E as riquezas materiais. Então ele diz o seguinte, que os títulos e as riquezas, e aí tem um tal de título, presidente do não sei o quê. Olha, eu fui reitor de uma universidade, e quando alguém falou um dia lá, falou para mim assim, magnífico reitor, eu assustei. Aí eu falei, magnífico? É magnífico reitor. Isso foi numa daquelas cerimônias, né, que tem tal. Eu proibi de me chamar de reitor, que lembra de rei, reitor, magnífico, não sei, nada disso. Pelo amor de Deus, me chama de professor. Aí eu fico feliz. Porque aí sim, é a minha realidade, né? Então, mesmo que a gente ganhe pouquinho, a gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Mas é a nossa realidade. Então, ele diz, os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito. Eles imaginam, o orgulhoso imagina isso, porque na verdade, e que sua essência é mais pura do que a do pobre. Vocês já viram? O orgulhoso olha para o pobre como se fosse um desdém qualquer? Orgulhosos, chama ele. Que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Era lá um espírito lá, que estava lá na outra dimensão sofrido, pediu para vir cá, para poder, humildemente, Deus, permita eu ir lá para me corrigir meus erros do passado, etc. O que era? Talvez estivesseis mais abaixo que o último dos vossos criados. E aí, diz ele, curvai, pois, vossas frontes altivas. Vocês já perceberam que o orgulhoso olha com a fronte para cima? Aí a gente fala assim, menino, para com esse nariz empinado seu, fica olhando como se fosse superior aos outros. É isso que ele está dizendo aqui, ó, certo? Curvai, pois, vossas fontes altivas.
Continua ele. Todos os espíritos são da mesma essência. Todos. Fluido cósmico universal. A obra divina. E todos os corpos são modelados com igual massa. As moléculas orgânicas criadas por Deus, certo? Das suas origens atômicas, etc. Que veio lá do fluido cósmico universal. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. Portanto, esses títulos não dão felicidade e nem essas riquezas materiais. Aí ele cita. Eu pedi permissão para ele, liberdade, de colocar a palavra piedade aqui. Porque no texto ele diz, a caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Esses sim, são os títulos de nobreza. Mas eu inseri algo aqui, que é a tal da piedade. Porque o Evangelho mesmo nos diz que a piedade é o sentimento, um dos sentimentos mais nobres do ser humano. É quando a gente, naquele momento que a gente vê as dores alheias, a gente, por bênção divina, a gente se nivela, a gente se reveste, veste o manto da humildade e se nivela aquela pessoa, e aí a gente sente as dores daquela outra pessoa. O espírita precisa viver aonde existe as dores alheias, para que ele possa saborear a piedade, porque a piedade é o estímulo para a caridade. Primeiro vem a piedade, que nos estimula a sentir a dor do outro e querer praticar a caridade. Esses são os títulos de nobreza. Piedade, caridade, humildade. Nesse instante, quantas mãezinhas estão com os corações apertados, lágrimas nos olhos, em prantos, no estado psíquico de perturbação profunda, por não ter um copo de leite e um pedacinho de pão para tirar a fome do seu filhinho. Quantas? E os restaurantes da cidade estão lotados, cheios de luxúria, de brilhos, de enfeites, de comidas sofisticadas, caríssimas. Algumas até com pauzinho de ouro por cima. Bebidas em excesso. Luxúria, estimuladas, muitas das vezes a sensualidade estimuladas, por músicas e brilhos de luzes fosforescentes de todas as cores, que não se lembram. E logo ali, pertinho, uma mãe chora por não ter um pedacinho de pão e um copo de leite. Ah, orgulho. Ai de ti, orgulhoso. E aí, já fechando o estudo, ele entra e fala com as pessoas sofridas. Diz ele, pobre criatura. Ele sente as dores lá fazendo a comunicação mediúnica. Tu és mãe, teus filhos sofrem, eles têm frio e fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz. Humilha-te para eles conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Aí ele diz, eu faço minha reverência a você. A você, humilde mãe. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vai a um trabalho assistencial, precisamos observar se meu nariz não está um pouquinho para cima, ou se eu deixei de pisar no chão, se a minha testa não está com luxúria, brilho de luxúria. Eu preciso ir me inclinar àqueles que estão me dando a oportunidade de eu praticar a caridade. É isso que esse Espírito está dizendo. Eu me inclino diante de ti. E aí ele diz com a jovem, e tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho,
e as privações. Por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Ele pergunta. E aí ele diz: que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, como é o olhar de Jesus. Piedoso e sereno até Deus. Continua ele. Aos passarinhos, ele dá o alimento. Confie, ele não te abandonará. Mas sabem por que Deus não abandona? Porque ele acha entre seus filhos eleitos que já aprenderam a seguir os ensinamentos de Jesus, a praticar a caridade. Por isso, essa é a nossa bandeira, a bandeira do Espiritismo. É poder levar o auxílio aos passarinhos do Pai, que estão por todos os lados. E para a gente não ficar com mágoa no coração, ele nos fala: e vós todos que sofreis injustiças, sede indulgentes. Não vamos olhar aqueles orgulhosos como se fossem seres do mal. São irmãos. São irmãos que não alcançaram ainda a compreensão da luz dos ensinamentos de Jesus. São irmãos que o obscurantismo fez com que eles se tornassem presas fáceis às ilusões da vida. E ele nos pede: sede indulgentes, compreenda a fraqueza dos seus semelhantes. E diz: para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos, aí ele traz para nós, não estáis isentos da censura. Isso é caridade. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Que ensinamento precioso desse nobre espírito, né? Henri Lacordaire. Ele nos faz lembrar a fonte de todas as luzes nossas, para todos nós, é Jesus. Portanto, não vamos ficar só na meia horinha de estudo do Evangelho de Jesus por semana. Vamos esquecer quem fez essa determinação, não sei para quê. Vamos dedicar um tempo maior para os nossos estudos, para nos tornarmos mais capazes de poder ser um daqueles a cuidar dos passarinhos de Deus. É isso que a gente encerra com a última fala de Henri Lacordaire. Despertai, meus irmãos, meus amigos, despertai, porque nós estamos vivendo essa perturbação mental do brilho das matérias celulares o tempo todo, isso, aquilo, correria. Aí chega de noite, a gente faz aquela prece pedindo a Deus: Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia. E levantando no dia seguinte para correr, para ganhar mais dinheiro, para poder comprar os pão da vida inteira, acreditando que vai ser feliz e que vai levar os pão para outra dimensão. Não vai. A alfândega não permite passar. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja vossos corações. E essas vozes hoje estão condensadas nessas obras que estão à disposição de todos nós o tempo todo. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Nós mesmos erguemos esses altares. Agora é hora de nós, com carinho, com serenidade, com respeito, mas nunca com lerdeza, é hora de destruir os altares do orgulho. Que Jesus nos dê muita força, muita paz, muita saúde.
para todos nós.